no centro da mesa redonda do 360 graus, com o compromisso de dizer a verdade e sem poder fugir das perguntas de Dércio Alcântara, Marconi Ferreira, Adriana Bezerra, Professor União, Ítalo Aleph, Fábio Augusto e J. Filho. O entrevistado do dia. Boa tarde, jornalista Walter Santos. Quero que saiba que é uma honra a sua presença aqui na nossa mesa redonda. Você é fonte de inspiração para todos nós. Todas as gerações bebem na sua fonte e na iniciativa, como disse que lá atrás, você trocou a sua estabilidade que você tinha, né? Você tinha um cargo no Sebrae, Paraíba, e você abriu, da universidade também, você abriu mão de tudo para mergulhar de cara no jornalismo digital e fundou o portal WSCom. Boa tarde, seja bem-vindo, Walter. Olha, para mim é uma satisfação, eu vou dizer assim, redobrada, porque a exceção aqui do Ítalo, todos os demais que compõem essa bancada inteligente, destemida, me faz repensar, não é, o significado do que nós somos enquanto essa nova fase da mídia, diante de muitos desafios, de muitas dificuldades, porque nós estamos hoje com a convivência com o acesso rápido à informação, a velocidade da informação. Hoje, cada pessoa tem um próprio veículo, um próprio jornal que faz de sua produção, ou como, vamos dizer assim, um observador, ou muita gente que hoje tem buscado sobreviver com essa nova estrutura de mídia via as redes sociais. Nós estamos num tempo que a expressão de TI que mais se adequa é de disrupção. O que é disrupção? É eliminar o modelo antigo que nós, por exemplo, aqui já temos idade, a maioria das pessoas que aqui estão, nós já temos idade para saber que o fato da existência da internet, a partir de 94 em diante, e com o surgimento, com o desdobramento do que significou e significa as redes sociais, nós estamos diante, por exemplo, de uma realidade no país em que as redes sociais, elas têm alterado e têm produzido uma espécie de tribos que vivem em conflitos permanentes, com uma intolerância absurda contra pensa diferente. Em outras palavras, esta nova realidade já mudou o rumo. Por exemplo, em 2016, essa estrutura das redes sociais mudou o rumo das eleições de Donald Trump nos Estados Unidos. Da mesma forma, em 2018, aqui no Brasil. E eu não estou apenas assim constatando, eu estou apenas dizendo que vivemos um novo tempo. E eu fico assim animado em saber que existem pessoas como vocês, e sobretudo a sua ousadia, Décio, de não temer o que também significa as adversidades, as dificuldades que o segmento enfrenta. Eu peço, vamos dizer assim, sua compreensão para dizer que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba precisa urgentemente refletir e reexaminar uma medida em que, ao adotar abruptamente, sem nenhuma preparação de tempo, expressa uma dificuldade, porque muitas empresas estão hoje sem certidão negativa. Então, a mídia, a Associação de Mídias Digitais e todos os, inclusive você que já se manifestou, foi o primeiro a se manifestar, é preciso construir um TAC, um termo de conduta, para dar um tempo
porque a medida adotada pelo Tribunal de Contas asfixia, gera muitos problemas de sobrevivência para vários veículos, inclusive do interior do Estado. Mas, assim, nós estamos diante de um tempo em que, no mundo, o que se tem de pauta principal é o comando do Afeganistão pelos talibãs, que já deram uma recuada estratégica, mas acho que será difícil, diante do processo histórico, eles aceitarem que as mulheres vivam sem as burcas e não possam estudar, não possam... Acho que ali é um problema que os Estados Unidos trouxeram para a pauta global. É um problema americano que agora foi mal gestado a transição e a gente convive com essa realidade. No Brasil, já faz algum tempo, nós estamos diante de um contexto que também a intolerância, a exploração de abordagens do ódio nesse contexto da disputa política tem preocupado, porque, a rigor, Marconi Ferreira, que é um amigo querido desde os primeiros passos na vida pessoal e profissional, nós estamos diante de um contexto de uma intolerância que cada vez mais, as ameaças elas são reproduzidas permanentemente. E, nesse contexto, haveremos de ter que respeitar o que significa o contraditório e precisamos respeitar as instituições. Creio que vivemos uma fase muito delicada, mas nada será mais importante do que defender o processo democrático, o Estado democrático de direito. Vindo para a cena do Nordeste, eu tenho acompanhado, inclusive, a passagem de Lula pelo Nordeste. Ontem acompanhei um depoimento dele lá em Teresina, e a gente vê que no Nordeste nós vamos ter uma disputa em que a presença do ex-presidente ela tem respaldo popular, e acredito que se deparará com as candidaturas de Bolsonaro. Aqui no Nordeste ele tem articulado para tentar ampliar a sua base eleitoral, mas não tem conseguido, porque nos bastidores Lula tem dialogado com os partidos que hoje estão dando sustentação ao presidente, que é o caso específico do PSD, o PSD que ontem teve um jantar e vai lançar o presidente do Senado como candidato à presidência da República, o PSD. Bom, nesse contexto tem a Paraíba, porque Ricardo Coutinho conseguiu convencer a cúpula do PT a ingressar no partido e já tem dado cartas, porque a indicação de Antônio Barbosa significa uma imposição ou uma sugestão que foi entendida como uma imposição pela base do que significa 80% do PT, que reluta a entrada de Ricardo. Mas há um avanço nesse contexto, porque a banda que é majoritária no PT, ela é liderada por Frei Anastácio e por Anísio Maia, fechou um acordo com o governador João Azevedo, e, neste particular, há uma aliança bem, vamos dizer assim, em fase de construção para que Lula tenha o apoio de João Azevedo nas eleições. Mas não só João Azevedo, mas também o senador veneziano Vital, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que são personagens da nossa cena. Dentro desse contexto, vocês já falaram aqui dessa disputa interna surda que existe com Efraim Filho, agindo de todas as formas, combinado com o veneziano, para consolidar sua candidatura ao Senado. Há um movimento de Bruno Roberto
filho do deputado Wellington Roberto, para tentar se consolidar como candidato de Romero Rodrigues, mas existem, vamos dizer assim, cada personagem tem o seu jeito de ser. Romero Rodrigues não tem dado bola, não tem dado abrigo às coisas que o Bruno tem produzido, o que significa dizer que todos querem, como é o caso também de Aguinaldo, que os atores principais, que é o governador João Azevedo e Romero Rodrigues, antecipem o apoio, e isso não acontecerá. Na cena que vai ter reflexo em 2022, essa decisão agora que o Fábio anunciou do Tribunal de Contas, aliás, Fábio, o tribunal já está enviando para a Assembleia essa decisão de recusar a pretensão do ex-governador de se livrar de uma condenação em instância colegiada. A partir de hoje, os problemas vão se ampliar nesse aspecto para Ricardo, porque lá na Assembleia, acho que ele não terá os 2/3 de que precisa para sair dessa inelegibilidade. É alto, 2/3. É muita coisa. Guardadas as proporções, e a gente também precisa ficar atento, lá no Tribunal de Contas tem um outro processo que diz respeito à gestão do ex-prefeito Luciano Cartacho, que foi reprovada, quer dizer, por unanimidade o tribunal desaprovou as contas, e esse mesmo problema Luciano vai enfrentar na Câmara dos Vereadores, porque vai precisar de 2/3 desse colégio eleitoral. Então, assim, esta é a cena superficial. São dois personagens em dificuldade. Muitas dificuldades. E você falou que Lula é aquilo que a gente pensou. O Lula, ele não terá só um palanque nos estados, ele terá vários palanques, quantos forem necessários. Tanto é que ele está conversando com o PSD, com republicanos, com gente do PP, do PSB, do PT, enfim. Então aqui na Paraíba, o Ricardo poderá ingressar no PT e até montar o seu palanque, né? O seu palanque. E o PT, essa parte majoritária, poderá e terá um outro palanque com o João. E o que fica claro é que João já disse que Ricardo não sobe, que ele não está no mesmo palanque. Essa articulação que está sendo feita pelo ex-presidente Lula juntamente com sua equipe política é tão interessante que ele, ao ir para Recife, estado vizinho Pernambuco, ele conseguiu sentar com dois adversários que são da mesma família, né? O prefeito de Recife, e o João Campos e a Marília Reis. Ou seja, ele conseguiu sentar e dialogar com os dois. Como acontecerá aqui? Sentará com o Ricardo Coutinho, sentará com o João. Mas, Walter, eu queria que você contasse a gente aí como foi que você, lá atrás, e qual foi o ano do WSCom? 1999. Como foi que em 1999, quando o jornalismo impresso ainda tinha toda a sua força, né? Quando a internet ainda era uma promessa, a internet eu acho muito que ainda fraca, era discada ainda. Quero, como foi que você teve essa visão? Conte aí, porque eu quero que você comece contando essa história e você explique a gente como é que você conseguiu ter essa visão do WSCom, primeiro portal de notícias, eu acho que do Nordeste, e chegar no jornalismo impresso, criando a primeira revista do Nordeste. Olha, a minha passagem pelo SEBRAE na gestão de Raimundo Nunes Pereira foi decisiva para que o empreendedorismo, sim, essa veia, porque é um ambiente muito, vamos dizer assim, ocupado com criar oportunidades, criar o que é uma palavra grande e incompreensível chamada empreendedorismo. Foi por conta dessa minha vinculação com o SEBRAE que eu tomei uma decisão e, à época, reuni minha família e disse: olha, se vocês disserem sim é de um jeito, se disserem não é de outro.
eu vou montar uma empresa chamada WSCom e tal, Mídias e Artes, e se vocês disserem sim, eu vou em frente, se disserem não, eu vou parar, porque eu tomei a decisão de pedir demissão, eu aderi à demissão da universidade, do Sebrae e da Unimed Norte-Nordeste. Eu tinha uma renda de 20 a 22 mil reais. Tinha estabilidade. Tinha estabilidade e não tinha motivo nenhum para me preocupar com demissão, porque eu sempre fui dedicado às missões que recebi. Então, aí eles disseram, não, vamos ficar com vocês. Acho que eu exagerei na dosagem. Porque hoje, passado o tempo, eu percebo que dava para compatibilizar pelo menos uma parte dessa decisão. Mas será? Você precisava se dedicar ao tempo integral, não? Só que para chegar a esse estágio, eu também sofri o que a maioria dos empreendedores enfrentam, que é o desconhecimento sobre o ônus de você ser dono do seu nariz. O ônus. Por que isso? Porque você tem que ter, primeiro pessoal, você tem que ter responsabilidades e os encargos são muito pesados efetivamente. Você precisa ter o que se chama as condições de bancar as coisas básicas de uma empresa, que é água, luz, telefone, etc. e tal. Por último é que você pensa em impostos. Os impostos significam o sócio oculto que os empresários convivem a vida inteira. E é um sócio brabo. Se você brincar, ele é o famoso leão. Ele fecha o seu negócio. Fecha o seu engole negócio. você. Tá certo? Então, assim, eu vivi uma crise em que eu precisei refazer. Se não fosse Pablo Forlan, Paiva Cândido dos Santos e Ana Carla, que foi minha ex-esposa, se não fossem eles, eu não estaria aqui para contar essa história, por conta desse sócio oculto. Mas nós fizemos uma negociação e resolvemos e pagamos. Você tinha a ideia, o idealismo, tinha a bravura, mas desconhecia a gestão. Da gestão, tá certo? Trocando de miúdos. Mas assim, se eu olhar para frente e dizer e refletir, você faria novamente? Eu digo faria, mas eu hoje tomaria outras precauções. Guardadas as proporções, foi o mesmo que aconteceu com a revista Nordeste. Em 2006, quando eu lancei lá no Sebrae, eu lembro que havia aposta. Não passa seis meses, não passa... mas já não passa 3 meses e tal. Bom, a revista está chegando agora. De hoje para amanhã a gente está concluindo uma edição que vamos lançar na próxima semana, de 15 anos. Você pode mostrar aí para quem está nos assistindo? Temos vários. Alguns. Olha, ela é a Veja do Nordeste, como se diz. Olha, isso aqui é uma entrevista extraordinária com Mangabeira Unger sobre o futuro do Nordeste. Está aqui, tá certo? Tem essa entrevista também muito boa, essa edição com o João Azevedo, que aliás... É mais recente, antes da... É mais recente, Nós temos aqui, nós fizemos o saldo, a relação da China com o Nordeste. Me lembrou do Dr. Mário Silveira, que era um entusiasta, né? Essa edição histórica sobre o criador da Orquestra Sinfônica, maestro José Siqueira, nós dedicamos uma edição, porque no dia, isso já faz alguns meses, a Rede Globo noticiou os 80 anos de fundação da Orquestra Sinfônica e não deu uma palavra sequer sobre o fundador, que é o paraibano maestro José Siqueira. Trocando de miúdos, nós estamos hoje preparando uma edição... A revista Nordeste circula em todo o país. Em todo o país. E agora, com esse cenário digital, nós estamos dialogando com, por exemplo, eu tenho conversado muito com a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Ou seja, expandindo para dialogar com Angola, dialogar com Portugal, com Moçambique, Cabo Verde, etc. e tal. Mas, assim, tudo isso é muito importante, mas é fundamental a gente conviver com os desafios com precauções. Mais do que isso, a gente precisa ter o que vocês têm, que é responsabilidade com o conteúdo. O conteúdo, ele precisa estar dentro de padrões éticos, tá certo? E, nesse novo contexto, o nível, ainda temos uma parte forte da estrutura comercial à base da moda antiga, mas hoje a gente tem que se preparar para uma coisa que se chama CPM, custo por mil, que é o acesso, que é a audiência e tal. Para concluir, nós vamos agora, espero, a partir de setembro em diante, nós vamos entrar no âmbito do que vai vir chamado BR Nordeste, que será, espero, a maior plataforma de dados e de negócios do Nordeste do Brasil. Eu queria que você explique isso e também fale pelo 5G. Pois é. Não, porque o que eu tenho observado, na realidade, e essa responsabilidade ética de Walter Santos, né, mostra perfeitamente, não é, as edições da revista Nordeste, as primeiras edições e logo em seguida e as consequentes, subsequentes, aliás, desculpa, né, mostra justamente a realidade de hoje. Sim. Ou seja, as entrevistas, né, pautadas, todas elas, né, se você lê, você vê Cone, o momento que nós vivemos. Cone, hoje quarta-feira, segunda-feira, eu fiz entrevista com a cônsul dos Estados Unidos no Nordeste. Eu estou falando dos Estados Unidos. Tá certo? Sim. E ela falando do que o Joe Biden está pensando e dizendo e o que vai fazer no Nordeste. O que eu quero dizer é o seguinte, que paralelamente a isso, nós já tínhamos feito uma entrevista com o superintendente da SUDENE, que é um paraibano, que é Valdo Cruz Neto, de Campina Grande, e fizemos também entrevista com eu acho que uma das mais importantes economistas do Brasil, que é Tânia Bacelar, que está também participando dessa edição. Trocando em miúdos, nós criamos um network, tá certo, que permite dialogar com o Nordeste, com Brasília e São Paulo. E é assim, não tem o que fazer. A gente tem que nos subsidiarmos com conteúdo qualificado e gerar a estrutura dentro dessa nova linguagem que eu disse a você, comercial. Quantos anos do WSCom e quantos anos da Revista Nordeste? 15 da revista e 20 anos da Revista Nordeste, de 20 anos do portal WSCom. Acho que é referência, que é não sei o quê, mas eu digo a todos, sobretudo depois, porque nós vivemos uma fase da queda do emprego. Os veículos tradicionais, quem imaginávamos que o Norte um dia fosse não mais existir? O Jornal Correio da Paraíba, o Correio da Paraíba, quem diria, jamais imaginávamos que isso fosse possível. Então, o emprego, como está escasso, então as pessoas estão buscando nas mídias, na realidade do jornalismo digital, não é? Porque hoje tem um personagem chamado Influencer Tube que tem força, inclusive comercial, muito mais do que veículos. Verdade. Tá certo? Verdade. Então, esta é a realidade que não dá mais... A própria audiência do rádio, né, que vem caindo assustadoramente. Mas assim, essa conexão que você faz... A convergência. Ela sim. Multiplataforma, né? Não tem mais outro caminho que você... Ela capilariza porque quem quiser ouvir no rádio do carro, tem. Quem quiser assistir do celular, do Instagram, tem. E aí vai, né? Então, os veículos, eles precisam estar associados, né? Se não estiver, está fora do jogo. Exatamente. O Décio, eu gostaria de indagar a volta também, até saber dele,
Walter, ele sempre foi um estudioso dessa questão que enquanto envolve a internet, como se a história da internet aqui na Paraíba passa pelas mãos de Walter Santos. E há um bom tempo. E olha a sacada, eu me lembro que era WSCom, o primeiro portal de notícias do Nordeste. Ele já vislumbrava a revista, mas pode continuar. Pois é, essa ideia sempre que Walter tem, essa visão de futuro, ou seja, ele vem dialogando também com a comunidade de Portugal, que Portugal é um centro hoje, onde mundial, que a gente pode até falar assim, onde se converge essas mídias ou seja, capacita pessoas para trabalhar diante disso. Recentemente, ano passado, João Azevedo arrendou aquela antiga faculdade que tinha ali, lá próximo ao antigo WSCom. Comprou o Colégio Nossa Senhora de Naves. O colégio, não é isso? Foi adquirido pelo Estado. Já foi adquirido, né? Já foi adquirido e está em processo de licitação para uma reforma, onde ali estará o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação. Então, ali eu acho que será um antes e depois da instalação desse parque tecnológico. E com a chegada do 5G, mas conclua agora, você vai responder depois do intervalo. Não, era justamente para Walter esclarecer, não só para a gente, mas com o BR Nordeste, o 5G, o parque tecnológico. Essa importância de João Azevedo ter essa visão também ali, nesse parque tecnológico, justamente com essa parceria que vem lá de Portugal também. Ok, mas ele vai responder depois do intervalo, porque Marcelo está me chamando, né, Marcelo? Décio! Vamos lá. Ô, Décio! Vamos faturar. Chama. Ok, vamos faturar que saco vazio não se põe em pé. Vamos faturar, já voltamos! 360 graus. A imprensa que imprensa e apimenta a hora do almoço. FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site planserverh.com.br ou ligue 3225-4663. A gente não para de respirar, a gente não para de trabalhar, a gente não para de cuidar, a gente não para de vacinar. 24 horas de vacina sem parar. Em Santa Rita, a gente não para de vacinar. 24 horas de vacinação, dia 18 de agosto. Prefeitura de Santa Rita, lugar de desenvolvimento. A gente não para de vacinar. Agora tem trabalho. Quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos pode adquirir seu primeiro imóvel residencial para fim de moradia com isenção total de ITBI. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. A gente não para de respirar, a gente não para de trabalhar, a gente não para de cuidar, a gente não para de vacinar. 24 horas de vacina sem parar. Em Santa Rita, a gente não para de vacinar. 24 horas de vacinação, dia 18 de agosto. Prefeitura de Santa Rita, lugar de desenvolvimento. A gente não para de vacinar. Sabor de natureza, pureza cristalina, de rara qualidade, boa é turmalina, feita com o coração, já conquistou o Brasil. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Cachaça Turmalina da Serra, de Areia, Paraíba, surpreenda-se, sem moderação. A gente não para de respirar, a gente não para de trabalhar, a gente não para de cuidar, a gente não para de vacinar. 24 horas de vacina sem parar.
Em Santa Rita, a gente não para de vacinar. 24 horas de vacinação, dia 18 de agosto. Prefeitura de Santa Rita, lugar de desenvolvimento. A gente não para de vacinar. Minha mãe não vê um palmo diante do nariz. Mãe, please, passa na Diniz. João viu a Luana, mas era Beatriz. João, please, passa na Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. As maiores marcas que você já viu. Cai bem no seu rosto, cabe bem no seu bolso. Tio, please, passa na Diniz. Oh, please, passa na Diniz. Baby, please, passa na Diniz. Ótica Diniz, Rua Siqueira Campos, no centro de Santa Rita. Bahia, na Liberdade, próxima à Prefeitura. Óticas Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Promoção Sabor de Prêmios São Brás. São Brás 70 anos, sabor de prêmios pra você. A sorte vai te sorrir, participe e comece a concorrer. Está chegando a hora da promoção Sabor de Prêmios sortear um apartamento. E ele pode ser teu. Entre no site, cadastre seu cupom com 4 produtos da São Brás e comece a concorrer. Olha que a Paola Oliveira tem um recado pra você. Eu tô sentindo que você tá com sorte. Tá pensando em construir, tá pensando em reformar. Atacadão Freire, preço baixo como aqui não há. Atacadão Freire, Atacadão Freire, material de construção é no Atacadão. Em Santa Rita, Praça Antenor Navarro, antiga Praça da Rural, no centro. Atacadão Freire. Na hora H, se a geladeira pifar. Na hora H, se o seu carro quebrar. Na hora H. Conheça uma de nossas lojas e saia do aperto hoje mesmo. Help Santa Rita, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 72, Centro, vizinho ao Banco do Brasil, 3033 5838. E Help Bahia, Avenida Liberdade, 3655, em frente ao Banco do Brasil, 3232 1012. Na hora H, Quer aparecer? Se você quer aparecer, grande público convencer e seu produto oferecer pra todo mundo. A Caju Conecta tem a mídia certa para sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncia aqui. Caju Conecta. Fone 991567381. Comercialcajuconecta.com.br. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Panserv somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site panservrh.com.br ou ligue 3225-4663. FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. 13h43, nosso amigo União, o nosso decano aqui, ele também quer entrar nesse bate-papo. O União estava ali curtindo a comenda que ele recebeu hoje da Polícia Militar, foi? Comendador União, né? Comendador União. Em 1982, Walter, eu fui professor e técnico da Seleção Paraibana de Futebol, da Polícia Militar. E o comandante da polícia era Coronel Severino Talião de Almeida, meu compadre, que é padrinho de Coronel Talião. De meu filho, Coronel Talião, um homem de bem, né? Foi amigo do meu avô. Meu avô foi um homem muito educado. José Aprígio, foi maestro da banda da Polícia Militar. Da nossa Brilhante, uma das maiores do Brasil, a banda da Polícia Militar. Ele era amigo do Coronel Talião. E nós estamos completando agora 39 anos, nós fomos campeão Norte-Nordeste. E através desse meu trabalho, Walter, eu continuei ainda uns 2 anos como professor da Polícia Militar. E hoje eu fui convidado a ir até o Clube dos Oficiais para
comemorar lá com o Coronel Reconhecimento, Francisco. né? Reconhecimento. Coronel Francisco era o capitão da equipe, foi excelente jogador de futebol de salão. Da nossa equipe, hoje eu fiz um levantamento, 2 faleceram, dos 12. Então, mas eu lhe pergunto, se ao invés de estar aqui na mesa com a gente, ao invés de estar nas coletivas, estar indo ali, apitar um jogo, se o senhor estivesse dentro de casa? Se eu estivesse dentro de casa? Ou dos seus 70 anos? Estaria entregue nas mãos dos psiquiatras e dos psicólogos. Então o que nos move são as ideias, né? São os propósitos. E outra coisa, e o calor humano. Agora, máscara, gel. Eu não sei como meu bolso não pega fogo, entendeu? Porque eu não abandono aquele álcoolzinho. E ontem mesmo, eu cumprimentei 2 amigos meus. Terminei de cumprimentar, álcool nas mãos. Agora explique pra gente por que esse pente que o senhor... Era o que? Era essa cabeleira era o quê? Não, porque... Quando o senhor era goleiro do Botafogo? Coisa desde criança. Essa cabeleira tinha que pitear. Eu quando morava em Arara, eu era aquela casa, 5 horas da tarde, mamãe, eu tinha que tomar banho. Queria ser frio, tinha que tomar banho. Tomou banho, aí a minha mãe me arrumava, eu com 10 anos, né? E já tinha essa cabeleira? Penteava o cabelo e passava brilhantina. Então isso foi uma coisa... É do tempo da brilhantina. Eu seguia da Zilda Bahia, Correia Maia, minha mãe. Entendeu? Mas pergunta, Walter. Aí fiquei. Meu querido Walter, eu queria até informar você como o nosso Papa e orientador pedagógico, um homem que o W. Ascom. Não, eu conheço muito colega meu que ainda hoje arruma emprego. Quando eu acompanhei uns 2 ou 3, eu lhe digo, eu sei. Trabalhou aonde? No W. Ascom? O mesmo colega nosso hoje que tem um alto cargo já. Não, o Cristiano Teixeira. Ele é o secretário de comunicação do Conde aqui, vizinho. Ele foi do WSCO. Eu ainda tenho na agenda aqui Cristiano do WSCO. E esse amigo meu, ele foi uma entrevista com o presidente dessa comunicação de televisão. Primeira coisa, aí quando caiu, suas experiências assim, profissionais. Ele disse, rapaz, eu trabalhei de WSCO. Aí quando ele disse isso, quantos anos? Aí ele disse, 5 ou 6 anos. Só vou falar mais, daqui a pouco a gente sabe quem foi. Aí o cara disse, Marcos Eric, que hoje é coordenador de comunicação da Assembleia. É o presidente da associação. Da API, queria sua. Então pronto, foi esse mesmo. Exatamente. Foi meu querido Marco Eric. Eu queria saber o seguinte, já nesse assunto que Fábio falou aí, do Parque Tecnológico, você falou do BR Nordeste. BR Nordeste, e eu queria saber o seguinte, vamos misturar tudo isso aí. Me diga uma coisa, qual é a sua visão para a chegada do 5G? Vamos falar de convergência de mídia, vamos falar das mídias digitais, o nosso mundo jornalístico aqui, as rádios, as TVs, como as coisas como a gente conhece, a comunicação de maneira geral, como é que você vê essa comunicação no ambiente de 5G que deve estar chegando aí próximo? Olha, poucas pessoas atentaram, mas agora nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, todas as delegações que estiveram participando dos Jogos, elas estavam sendo com monitoramento facial. O que significa dizer que este mobile, este aparelho que cada um de nós hoje passamos a ser dependentes desse equipamento, desse computador, né? Desse computador ambulante, isso nos faz... Eu não me sinto mais apenas como Walter Cândido dos Santos. Eu sou 0000001, porque esse mobile, ele permite que eu seja vigiado, que eu seja acompanhado, que eu seja identificado onde estiver, onde quer que eu esteja. E decifrado também, né? E decifrado. Os seus pensamentos, as suas vontades. Essa crise dos 5G, que vocês veem aí, não é? Os Estados Unidos querendo impedir que o Brasil abrigue o 5G da China. A China já chegou ao 5G há 2 anos atrás. Venceu a disputa do Vale do Silício, que significa, no Ocidente, o ambiente de maior vanguarda na área da tecnologia. O Vale do Silício nos Estados Unidos. A China já chegou mais cedo. O que é que significa dizer na prática?
é que, só para vocês terem uma ideia, estamos em 2021, o ano passado, em fevereiro de 2020, o Donald Trump autorizou, ele estava na Casa Branca, e autorizou, isso é tudo 5G que eu estou falando, autorizou que o exército americano soltasse uma bomba e matasse 2 generais, um iraniano que chamava-se Soleimani, tá certo? Eles chegaram em Bagdá, no Iraque foi. No Iraque, tá certo? E eles identificaram via essa tecnologia. A inteligência. O olho de Deus que chamam. Hã? Olho de Deus. Eles identificaram e eles entram em qualquer aparelho através da câmera do celular. Hoje não precisa mais de guerra, de tanques, exatamente, de infantaria, não sei o que, já é tudo. É por isso drones. Que a 5G se traduz numa, vamos dizer assim, agora mesmo, semana que vem, a Câmara dos Deputados começa a discutir um projeto de lei do deputado Bismarck Maia. Ele é do Ceará, do PDT, e ele apresentou uma proposta com urgência para voltar o marco regulatório da inteligência artificial. Esta é uma discussão que os veículos de comunicação, todos, da Rede Globo ninguém está dando a menor importância a essa matéria. Mas, Décio, tem um papel fundamental, porque como é que esse marco regulatório ele vai preservar a individualidade, a privacidade das pessoas? Hoje, volto a dizer, você é 001, porque o avanço que a tecnologia da informação trouxe, tá certo? Com os algoritmos, não é? Que, aliás, a gente precisa entender que este é um avanço do que aconteceu na Segunda Guerra em Londres, quando William Churchill reuniu as melhores cabeças desse mundo da matemática, física, etc., dos aliados, e foi indicado como representante da Inglaterra um matemático. E esse cara decifrou, foi esse cara que decifrou os códigos que as tropas alemãs, via rádio, mandavam o comando mandava para as tropas, e aí ele decodificou as mensagens que estavam sendo passadas. Lascou. Aí interceptou as mensagens, lascou. Interceptou a mensagem, resultado: milhões de pessoas não morreram por conta desse cara. A importância, né? Chama-se Alan Turner. Tem um filme chamado que fala sobre ele. Ele era um homossexual, morreu angustiado. Aí, tempos depois, a família real resolveu rever e dar a ele um título de soberania inglesa e tal. Então, assim, nós hoje estamos convivendo normal, mas essa questão do marco regulatório sobre o que é que vão preservar de cada um de nós é uma discussão altíssima. E o 5G, ele vai possibilitar a velocidade da internet a um patamar que hoje a gente nem sabe como, nem sonha. Walter, eu aproveitar esse momento nobre que você está aqui ao nosso lado para lhe perguntar qual o país, não é uma pergunta primária, mas é uma pergunta que muita gente quer saber. Qual o país mais avançado em tecnologia no mundo? Hoje a disputa hoje é a China. Com certeza, a China está muito avançada. Olha, a China vai controlar o mundo, não tem como. Olha, existem 3 aspectos que têm levado os Estados Unidos à agonia e a querer envolver os outros países aliados, né, contra a China. Que aí, só para concluir, recentemente
O Joe Biden disse que a China é inimigo de todos e não aceita, os Estados Unidos não aceitam, que seja construído um gasoduto que sai da Rússia para a Alemanha. O que é que significa, eu vou explicar a você o que é que significa a velocidade da inteligência. A Alemanha, que na Europa é o país que tem a melhor consistência econômica, é o país mais forte, disputava com o Reino Unido, com a Inglaterra, mas a Inglaterra saiu da União Europeia. O que é que acontece? Os Estados Unidos estão em pânico, porque, primeiro, na disputa da tecnologia, a China já chegou no 5G há 2 anos antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam a disputa na corrida pela vacina. Os chineses e os russos chegaram primeiro do que os Estados Unidos. E agora, meu amigo, tem um componente que a gente aqui nem dimensiona, porque a gente só olha para o nosso umbigo, que se chama o Oriente. Os países do Oriente, liderados pela China e pela Rússia, estão constituindo uma base de negócios em que eles vão sair do dólar como a moeda para fazer os negócios lá no Oriente. Você imagine o que é o volume do que a China produz à Rússia, eles tirando o dólar desse processo. O nível de impacto econômico que isso vai causar. Eles vão criar uma moeda lá para eles, né? Vão trabalhar com outra moeda. Com outra moeda. Estão constituindo isso afeta o dólar. Eu vou fazer aqui uma abordagem muito en passant, mas a queda de Dilma se deveu também porque eu estive, inclusive, lá em Fortaleza, quando os BRICS, em que eu teve uma reunião lá, eles aprovaram a criação de uma nova moeda para disputar com o dólar. Certo? Anotem, e um dia a história, eu espero que conte com detalhes. Esta foi uma das causas principais para a construção e o Brasil tem grande importância nesse novo mercado comum. Não, assim, os BRICS, o Brasil liderava. Exatamente. O Xi Jinping nem existia. Lula que comandava tudo. Hein? Lula que criou tudo, que comandava tudo. Que comandava tudo. Então, em síntese, essa nova fase da tecnologia, a gente precisa entender e consolidar o humanismo das novas gerações. Porque as novas gerações, por exemplo, não sei na casa de vocês, mas dos meus filhos, não existe mais o hábito de meio-dia assistir o jornal, não sei o quê, de 19 horas, não sei o quê, o Jornal Nacional. Não existe mais nada disso. E tem mais, eles não veem a televisão do jeito que nós víamos. Exatamente. Tá certo? Uma programação, por exemplo, a da Globo, foi criada por um peruano, que morreu recentemente, um genial. Aquela grade de programação em que começa... Hoje tiveram até que botar logo cedo da manhã, 5 horas da manhã, jornalismo. Exatamente. Tá certo? Então, assim, nós vivemos um mundo de transformação. E rápida, uma velocidade muito grande. E percebam que os hábitos estão exigindo, hoje, em alguns principais programas de jornalismo, você tem uma negra, um negro, que antes não tinha. Heraldo Pereira foi o primeiro jornalista a entrar no Jornal Nacional. Tá certo? A inclusão, né? A inclusão. As pessoas querem ter identidade. Sim. Querem ter identidade. Walter, 13h59, a gente tem que marcar para um outro dia. A gente agradece aqui a sua participação, a sua presença. Disponha. Parabéns pelos 15 anos da Revista Nordeste. Parabéns pelos 20 anos de fundação do Portal Mãe WSCom. Olha, eu quero dizer que estou feliz por dialogar com a inteligência de vocês e em outra oportunidade a gente aprofunda em outros assuntos. Vamos agendar. Um abraço e até sempre.